Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, lendo os versículos 19 até o versículo 26, de 19 a 26. Leia comigo. Então, os que foram dispersos, por causa de quê, meus irmãos? Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um diácono e era também um ser humano, né? Um ser humaninho que pregava o evangelho. Ele foi considerado o primeiro mártir da igreja e ele morreu de uma forma muito sofrida. Ele foi apedrejado. Então, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até onde? Fenícia, Chipre e Antioquia. Aí eles tomaram uma decisão. Qual foi? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Falavam o quê? Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O que eles anunciavam, irmãos? Respondam. O evangelho do Senhor Jesus. Isso aí. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até aonde? Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, que diz a Bíblia, alegrou-se e exortava a todos para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, é o que diz a Bíblia. O que mais ela nos ensina? Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de Versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Veja a graça de Deus. Veja a graça de Deus. Veja a graça de Deus. É o tema da nossa reflexão de hoje. Veja a graça de Deus nesse texto que aqui está. A Bíblia nos diz no versículo 19 e 20, o movimento da graça de Deus a partir da perseguição. A perseguição não é um lugar bom para nós estarmos. Ninguém quer ser contado entre os perseguidos, quer? Mas a perseguição, ou na perseguição, nós podemos ver a graça de Deus, como diz o versículo 19, versículo 20. Por causa dessa perseguição houve a dispersão está estampada no versículo 20, porque algumas dessas pessoas que foram perseguidas e por isso foram dispersas, elas deixaram para trás tudo e todos, ou todos e tudo. Deixaram para trás família, deixaram para trás trabalho, deixaram para trás relacionamentos, deixaram para trás e seguiram porque não podiam ficar mais com a vida que estava anteriormente sendo vivida por eles. Sabe por quê? Porque eles viram a graça de Deus, e a graça de Deus tem que ser vista na perseguição, a graça do Senhor, ou a graça de Deus tem que ser vista na dispersão. A graça de Deus pode ser vista na pregação. A pregação é uma evidência da graça de Deus. Eles pregaram o evangelho, eles anunciaram o Senhor Jesus Cristo para o povo de Antioquia. E quando alguém te anuncia o evangelho de Jesus Cristo, veja nisso a graça de Deus, porque você poderia ser alguém que não teria a oportunidade ou a chance de receber o evangelho. Por isso eu sempre encorajo as pessoas: agradeça àqueles que levaram o evangelho até você.
Agradeça por aqueles que vieram antes de você e levaram à sua família o Evangelho. Aqueles que anunciaram a palavra do Senhor aos seus pais, aos seus avós, ou mesmo aqueles que compartilharam com você o Evangelho na escola, na universidade, no trabalho, no condomínio, dentro da família. Veja a graça de Deus na pregação do Evangelho. Veja a graça de Deus na fé. O versículo 21 diz que, porque houve a pregação, eles creram. A fé, ela se dá por conta da pregação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Esse texto fala sobre a fé que havia no coração deles. Eles creram. Veja na fé a graça de Deus. Alguns gostariam de ter a fé que nós temos e não têm. Já ouvi pessoas dizendo isso. Já ouvi declarações sobre pessoas que disseram isso. Ouvi um jornalista muito influente dizendo que ele gostaria de ter a fé dos crentes, mas ele não tem. Veja a graça de Deus quando você agradece a Deus por algo que você ainda não recebeu. Quando você define a sua vida como aquele que não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. Veja a graça de Deus na fé, como está escrito no versículo 21. O versículo 21 também fala sobre conversões. Sobre pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, porque houve a pregação, porque eles creram, porque houve fé, houve conversão. A conversão é o maior exemplo da graça de Deus, porque não há nenhuma outra possibilidade de alguém ser convertido se não for por obra da graça de Deus na nossa vida. Qual a diferença de uma pessoa convertida e de uma pessoa aparentemente convertida? Vou lhe dizer, ambas frequentam a igreja. Ambas leem a mesma Bíblia. Ambas é possível que cantem os mesmos cânticos, mas uma vai morrer e vai para o céu, outra vai morrer e vai para o inferno. A conversão é obra da graça do Senhor. A conversão é algo que Deus nos dá, que Deus nos oferece, é graça. Veja a graça de Deus na conversão. Não há alegria maior da vida do que ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus disse isso para os apóstolos. Eles voltaram empolgadíssimos, e dá uma empolgação real quando você prega o Evangelho e as coisas acontecem. Eles estavam felizes porque eles estavam dando ordens para os endemoniados iam embora, os demônios iam embora. Eles tinham um poder para estabelecer os milagres. Eles começaram a atribuir a isso uma coisa maravilhosa, como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Jesus disse: olha, vocês têm que estar felizes, não é por isso não, é pelo fato dos seus nomes estarem escritos no livro da vida. A graça do Senhor é maravilhosa quando ela se revela na nossa conversão. O versículo 22 diz que eles testemunharam, houve o testemunho, a graça de Deus era visível, eles viram a graça do Senhor. Se existe a possibilidade, meus irmãos, de ter a perseguição, a dispersão, a pregação, a fé e a conversão, o resultado da conversão é a prática de vida que está de acordo com a conversão. O testemunho é a imagem da nossa fé. Não adianta falar de fé se o seu testemunho não bate com a sua fé. Se há uma incoerência, se há uma divergência, não é possível propagar uma fé baseada numa mentira. O testemunho, a nossa prática, possibilitará as pessoas que ainda não viram a fé, que não viram a graça de Deus, a verem a graça de Deus através da nossa vida. Elas olharão para você e verão a graça de Deus. É o que diz o versículo 22. O versículo 23 fala sobre alegria, porque aquele que vê a graça de Deus, ele recebe alegremente a palavra do Senhor. A vida dele pode ser difícil, pode ser dura, mas ele receberá da parte de Deus uma alegria incomparável. A Bíblia diz, Neemias registrou isso: a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Isso não quer dizer que a nossa vida vai ser uma vida de alegria constante. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar problemas. Isso quer dizer que nós vamos enfrentar todas essas coisas, mas apesar de todas essas coisas, haverá dentro de nós uma paz extraordinária, e essa paz promoverá uma alegria que não sai da nossa vida, porque esta é uma alegria que vem do Senhor. Veja a graça de Deus quando tudo ao seu redor está difícil.
mas ainda assim há uma alegria do Senhor. Deus te permitirá ver o que você não via, através dessa alegria que vem do Senhor. Por fim, o versículo 26 fala que eles Barnabé levou Saulo para lá, e eles promoveram o discipulado, promoveram o aprendizado, o amadurecimento espiritual. Entenda uma coisa muito importante para a sua vida: a graça de Deus é vista quando as pessoas decidem estudar a palavra do Senhor e perseveram na instrução que vem de Deus. Existe uma boa diferença que eu vou tratar e traçar aqui agora. Muitas pessoas vão à igreja, são espectadores, gostam do que escutam, mas não levam o que escutam para o dia a dia. Outros podem não gostar do que escutam, gostam ou podem não gostar, mas levam aquela palavra para a sua vida. Há pessoas que dizem assim: eu discordo do que o pastor disse. Eu quero dizer para vocês que eu também discordo do que muitos pastores dizem. Eu só não posso discordar da Bíblia. Quando a Bíblia diz uma coisa, eu me submeto. Eu posso ter um entendimento diferente, eu vivo numa outra época, eu posso até dizer, mas isso era um outro contexto, uma outra época, uma outra cultura. Eu posso apresentar todos os argumentos que vocês têm, e eu também tenho, mas eu me submeto à palavra do Senhor, porque ela é a palavra de Deus para a minha vida. Nós podemos conversar, nós podemos divergir, mas quanto à palavra do Senhor, não se pode ter divergência, porque é a palavra de Deus para a nossa vida. O discipulado é um sinal visível da graça de Deus. Veja a graça de Deus no estudo profundo, na reflexão profunda do que traz e do que ensina a palavra do Senhor. A graça do Senhor, ela não pode ser aprisionada. A graça do Senhor, ela não pode ficar restrita. A graça do Senhor sempre precisa avançar. E nós precisamos agradecer, porque a graça de Deus chegou à nossa vida e nós podemos vê-la. Mas eu quero dizer para os irmãos que na minha prática ministerial e como cristão, é mais fácil identificar a graça de Deus na vida do outro do que na minha própria vida. Para muitas pessoas, ele olha a vida do outro e consegue enxergar ali a graça de Deus, mas olha para si e não consegue ver na sua vida a graça de Deus. Por isso, eu quero contar para vocês isso contando história. Eu quero começar contando a história de uma mulher, na primeira pessoa do singular. O nome dela é Maria Madalena. Maria Madalena é citada na Bíblia em 4 episódios, pelo menos. Num, é a libertação que ela tem. Ela era uma mulher possuída por 7 demônios. 7 demônios. Jesus a libertou. Essa mulher aparece como alguém que vai servindo a Jesus com seus bens, com os recursos que Deus deu a ela. Ela usava o recurso. É lindo ver isso na Bíblia, que ela cooperava com seus recursos. É lindo vê-la aos pés da cruz, no dia da crucificação de Jesus Cristo, e é fantástico vê-la correndo para testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Maria Madalena. Vamos ouvir a sua história na primeira pessoa do singular. Meu nome é Maria Madalena. Eu sou de Magdala, uma cidade localizada na margem oeste do Mar da Galileia. Você deve ter ouvido algo a meu respeito. Já disseram que eu fui promíscua, prostituta, e até que ungi os pés de Jesus com um vaso de alabastro e com as minhas lágrimas. Esta mulher, com uma história linda de transformação e toda a manifestação de amor, não sou eu, mas em comum há em nós a marca da graça de Deus. Meu nome é Maria Madalena, mas durante um tempo eu nem sabia mais quem eu era. A minha identidade foi anulada, minha mente foi controlada, e eu quase fui destruída se não fosse Cristo. 7 demônios me possuíam. Não sei como eles entraram e nem como a situação chegou nesse ponto, mas você pode imaginar o que é viver sob o domínio dos demônios? O possesso é um escravo, ainda que pareça livre.
Uma vez, Jesus encontrou-se com um homem que vivia nos sepulcros. Ele se cortava, ele se feria, ele gritava e corria sem chegar a lugar algum. Cristo ordenou que os demônios que estavam nele, era uma legião, entrassem nos porcos, e estes se precipitaram do monte para o mar. É isso que acontece com os possessos por espíritos maus. Eles correm para o abismo. Eu sou grato a Jesus, porque Ele olhou para mim quando ninguém mais olhava. Eu não escolhi, eu não podia escolher, eu estava totalmente dominada e condenada. Ele me escolheu, Ele ordenou a minha libertação, Ele me fez uma mulher livre. A graça de Jesus me alcançou sem eu merecer ou querer. A graça de Jesus me libertou do império das trevas e me deu a oportunidade de segui-lo de perto e cooperar com o seu ministério. Graça é ser livre. Eu sou Maria Madalena, liberta por Jesus Cristo e alcançada pela graça do Senhor. A graça de Deus promove a liberdade. As forças espirituais do mal não comandam mais a vida daquele que viu a graça de Deus. A graça do Senhor se manifesta quando Ele vem ao nosso encontro e nos liberta de uma possessão demoníaca ou de uma opressão demoníaca. A minoria é possesso, a maioria vive sob a opressão. Vozes que se escutam, insinuações. Quantas pessoas eu já convivi que me disseram: pastor, eu estou vivendo coisas incríveis, eu nunca pensei em morte, mas existe um sentimento, um espírito de morte na minha vida, e eu começo a achar que a morte é a solução. Gente crente, convertida e cheia de Deus. Nós precisamos repreender isso. Jesus se manifesta na libertação da possessão ou da opressão ou de qualquer insinuação diabólica, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Ele tem autoridade. Quero contar para vocês uma outra história. Jairo. Jesus foi combatido pelos religiosos do seu tempo. Eles o provocaram em diversas ocasiões, perseguiram arduamente e espalharam muitos boatos até sobre a moral de Jesus. Contudo, eles, ou pelo menos alguns, puderam ver a graça de Deus, como o caso de Jairo, um dos principais da sinagoga. Vamos ouvir a sua história na primeira pessoa do singular. Meu nome é Jairo e eu era um dos principais da sinagoga. A minha posição era muito importante no meu tempo. As pessoas me respeitavam pelo que eu representava. Num contexto religioso, ser alguém como eu promovia status e até medo. Nós tínhamos o poder de influenciar as decisões políticas em nossa região. Tudo isso fazia com que eu me sentisse irado com qualquer um que ameaçasse esse nosso lugar de primazia. Eu já tinha ouvido sobre Jesus. Em nossas reuniões ele era assunto recorrente. Os mais exaltados queriam matá-lo, mas temiam a reação popular. Por algum motivo que eu desconhecia, os mais simples o entendiam e os supostamente mais sábios como nós não o suportavam. Enquanto estive abrigado no meu palácio de religiosidade, achando que Deus era a minha propriedade e não o oposto, abraçado às leis que criávamos, que na verdade nos afastavam ainda mais da lei do Senhor, eu não sabia. Havia feito da religião o meu Deus. Eu falava de Deus, mas não o servia, e sim me servia de Deus. Jesus se apresentava como filho de Deus, e isso nos deixava indignados. Mas foi dele que eu lembrei quando a minha filhinha ficou gravemente doente. Eu, Jairo, larguei toda a pompa da minha posição de lado e me prostrei aos pés de Jesus e fiz uma súplica que eu nunca vou esquecer. Minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. A sua resposta foi impressionante, não houve uma palavra, ele nada disse, ele foi comigo em direção à minha casa.
Imagina como eu fiquei. O meu sofrido coração de pai foi inundado por uma esperança extraordinária. Porém, a multidão nos comprimia. E uma mulher doente havia 12 anos, o mesmo tempo de vida da minha princesinha, foi instantaneamente curada quando tocou nele. Confesso que parar ali me angustiou, mas ver o seu poder me deu ânimo ainda maior, até que chegaram algumas pessoas que trabalhavam na minha casa e me deram a mais triste notícia que um pai pode receber: minha filha havia morrido. Jesus não permitiu que aquilo alcançasse meu coração e disse-me: não temas, crê somente. Eu creio. Ele foi até a minha casa e trouxe a minha menina de volta à vida. A sua graça me alcançou e ele nem se importou de eu ser parte dos perseguidores. Meu nome é Jairo e a graça chegou à minha vida e à minha casa. A graça de Deus nos socorre no dia da angústia. A graça de Deus chega para nos consolar de uma perda irreparável. A graça de Deus chega quando nós somos socorridos pelo Senhor, que nos empresta, que nos doa, que nos cede uma paz que não tem explicação. Uma terceira história, é uma história que para mim é muito cara, a história de uma irmã chamada Raabe. A graça de Deus está espalhada por todo o Antigo Testamento também, não é só no Novo não. E das histórias do Antigo, talvez a de Raabe seja uma das mais impactantes para mim. Ela é um símbolo da manifestação graciosa do Senhor. A sua história vem sendo cantada e contada por tanta gente ao longo dos anos. E eu quero contar a história dela na primeira pessoa do singular. Meu nome é Raabe. Eu vivi na majestosa cidade de Jericó num tempo em que a achávamos intransponível. Nós confiávamos nas muralhas que nos rodeavam. Não temíamos os outros povos. Pensávamos que ninguém poderia nos surpreender. Até que soubemos que um Deus guiava o seu povo e este povo vinha em nossa direção. Descobrimos um pavor que antes não havíamos sentido. Ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante desse povo e deu vitória sobre vários reinos. Sabe o que sentimos? Desmaiou-nos o coração. E em ninguém houve mais ânimo algum, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Eu disse tudo isso a 2 homens que eram na verdade espias. Eu os escondi na minha casa, eu os protegi do rei de Jericó. Foi nesse momento que descobri que esse Deus poderoso é também poderosamente amoroso. Você deve saber que eu era prostituta. Difícil achar quem fale de mim, Raabe, sem mencionar o meu passado. Parece que as pessoas gostam de trazer para o presente o que Deus já nem se lembra mais. Ele me alcançou sem eu mesma saber. Foi Ele quem enviou os espias para minha casa. Foi Ele quem os fez prometer que eu seria salva. Foi Ele quem ordenou a Josué para que eu e a minha família tivéssemos as nossas vidas preservadas. Foi Ele quem me fez parte do seu povo. Foi Ele quem me deu um esposo. Sim, eu Raabe, casei. Eu casei com Salmão e dele gerei um filho. Acho que você deve conhecê-lo também. Boaz. Um lindo homem que se casou com uma viúva chamada Ruth, uma mulher incrível, incrivelmente fiel à sua primeira sogra também. Depois Deus me fez bisavó de Jessé, o pai de Davi, o rei Davi, o maior rei de Israel. Não parem não. Da nossa genealogia veio o Redentor da humanidade, o Salvador, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Jesus. Meu nome é Raabe. Eu conheci a graça de Deus. Eu a senti e percebi concretamente. Ele veio ao meu encontro e mudou para sempre a minha história. Eu confiei toda a minha vida a Ele. Sobre essa fé você pode ler no livro de Tiago e também no livro de Hebreus.
A graça chegou até mim aonde eu estava, eu fui surpreendida pela graça de Deus. O que Ele fez por mim, nem em meus melhores sonhos eu poderia imaginar. A graça de Deus nos arranca de um passado, faz novo o presente e nos dá um futuro extraordinário. Deus muda a trajetória da nossa vida ao longo da nossa história. Existe um antes e depois de ver a graça de Deus. Eu quero terminar contando a história de um homem cuja vida foi transformada pelo poder do Senhor. Ele era maioral dos publicanos, era Zaqueu, um homem que amava mais o dinheiro do que as pessoas, um homem que tinha na riqueza não uma ideologia, mas uma idolatria pelo dinheiro. Ele passava por cima dos seus valores. Que valores? Ele estava mais preocupado com os valores do que com o valor da vida humana. Para ele, dinheiro era algo muito, mas muito importante. Ele não se importava de ser malquisto pelas pessoas, ele não tinha problema nenhum de ser mal falado. A questão dele é que ele queria dinheiro. Meu nome é Zaqueu. Eu era um publicano, na verdade, maioral dos publicanos. Vou confessar a vocês, eu era rico e amava a riqueza. Dinheiro, você sabe, empresta para a gente uma falsa segurança e um poder imaginário. Eu me sentia protegido atrás dos meus bens, dos recursos que eu acumulava e que eu conquistava até de forma ilícita. Eu não me importava com os outros, eu só pensava em mim. Até que um dia, a cidade ficou mais agitada que normalmente. Uma multidão foi para as ruas e eu, talvez você saiba, nunca fui muito alto. E para ver o que estava acontecendo, eu subi numa árvore com raízes baixas, o que me permitiu escalar e chegar num ponto que eu podia ver a movimentação. Eu estava lá, no alto, quando o vi se aproximando. Ele olhava para as pessoas, ele parecia não ter pressa. Havia atenção, serenidade, paz naquele homem. Imerso pela sua presença, o vi chegando perto, mais perto, mais perto, mais perto ainda, até que ele parou diante de mim. Ele me viu, me olhou, falou comigo: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Eu desci depressa, eu fui tomado por uma alegria que eu não conhecia. Até aquele dia eu achava que as riquezas me alegravam, mas eu descobri que tudo que eu havia sentido até ali, nada se comparava com o que estava acontecendo dentro de mim. Eu percebi que eu fui iludido a vida inteira, que eu vivi em busca de algo para me preencher. Passei por cima de valores éticos e morais, defraudei as pessoas, fui desonesto, eu assumo. Entretanto, apesar de tudo isso, ele me olhou, falou comigo e foi até a minha casa. Imagino o quanto devem ter falado mal dele por minha causa. E ele nem se importou com a maledicência do povo. Em vez de querer agradar as pessoas, ele enfrentou tudo e todos para me resgatar de uma prisão terrível. Eu amava o dinheiro, mas quando eu senti o seu amor, vi que nada há mais precioso. Eu não merecia, mas ele foi ao meu encontro. Meu nome é Zaqueu, eu fui transformado pela graça de Deus. Os nossos vazios não podem ser preenchidos pela riqueza, pelo consumismo, por coisas que estão do lado de fora, mas só podem ser preenchidos por algo que Deus nos dá. Eu sou Zaqueu, eu sou Raabe, eu sou Jairo, eu sou Maria Madalena. Há muito do que Deus fez na vida dessas 4 pessoas, na minha e na sua vida. Ele olhou para a gente, nós não merecíamos, mas Ele veio ao nosso encontro, Ele revelou a sua graça, e nós só temos a agradecer ao Senhor.
Olhe para a vida de Maria Madalena e veja como o Senhor a resgatou do império das trevas. Olhe para a vida de Jairo e veja como Deus o socorreu, veja a graça do Senhor o arrancando da religiosidade e dando a ele a bênção de viver uma vida espiritualmente sadia. Olhe para a vida de Maria Madalena e olhe para a vida de Raabe e veja o que Deus fez na vida dela, a projeção do futuro, a bênção de pertencer à genealogia de Jesus Cristo. Olhe para a vida de Zaqueu e veja do que Deus o arrancou. O mesmo Ele já fez ou pode fazer na nossa vida hoje. E nós queremos agradecer ao Senhor pelo que Ele já fez. Vamos orar. Pai, nós sabemos o quanto temos sido agraciados pelo Senhor, mas nem sempre reconhecemos. Hoje nós separamos este tempo para dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque a graça do Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor Deus, porque se vivemos no passado sob a opressão ou até sob a possessão, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós somos marcados pela graça do Senhor Jesus Cristo e sobre nós foi vertido o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Se no passado, Pai, vivemos a agonia da religiosidade, escondidos nesse castelo da religiosidade, distantes da verdade da Tua palavra, hoje nós temos a verdade do Teu Evangelho e Te agradecemos por isso. Se vivemos no passado, sob a marca de um rótulo, que é sempre lembrado por alguém que quer nos trazer à tona o que o Senhor já nem se lembra mais, nós te agradecemos porque o Senhor não se lembra mais e nós queremos viver agradecidos porque o Senhor faz a nossa vida nova e as histórias são transformadas numa trajetória linda do seu amor. Se no passado, Senhor Deus, nós vivíamos amarrados ao dinheiro, se o dinheiro era o nosso Deus e por conta disso não nos importávamos em fazer coisas desonestas, ilícitas, desleais, injustas, hoje não estamos mais presos a isso. Descobrimos uma alegria maior que ter, é a alegria de ser do Senhor Jesus Cristo. Enche o nosso coração com essa gratidão tão linda e poderosa que vem da parte do Senhor e continua a transformar-nos, a operar sobre nós, a fim de que venhamos a ver, a enxergar a graça do Senhor, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, sendo esta graça do Senhor manifestada e diante de todos nós, possamos reconhecer que foi o Senhor quem fez isso e juntos possamos agradecer ao Senhor em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.